Boa tarde a todos e todas, é uma alegria estar aqui para o segundo dia da 10ª edição do Fórum da Internet, que é uma realização do Comitê Gestor da Internet no Brasil, este ano pela primeira vez na versão totalmente remota. E eu queria parabenizar a equipe que está toda aqui com a gente pelo uso do software livre na transmissão de todo o evento. A gente está aqui dentro da ferramenta mconf, que é um software livre, mostrando que é possível fazer um evento robusto usando uma plataforma aberta e livre como a mconf. E agradeço também aos convidados, que estão todos aqui, que se quiserem já ligar as suas câmeras, que eu já vou apresentar vocês, aí sim vocês já aparecem aqui comigo. Temos um time de peso de convidados aqui. Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Priscila Gonçalves, eu sou fundadora do Educa Digital, que é uma organização que atua há 10 anos com educação, tecnologias e direitos digitais. Neste workshop, eu organizo em parceria com o professor Theo Amiel, que lidera comigo a iniciativa Educação Aberta. Aqui a gente vai abordar um tema bastante atual e, ao mesmo tempo, árido e ainda de difícil entendimento, pois remete a um momento da cultura digital que temos hoje. O professor André Lemos, da Federal da Bahia, Universidade Federal da Bahia, ele chama essa nossa sociedade pela sigla PDPA, Plataformização, Dataficação e Performatividade Algorítmica, ou seja, o nome já é difícil de falar e o contexto também é bem complexo e a gente fala bastante disso hoje. Dados são hoje o maior ativo da economia. Os modelos de negócios das empresas mais rentáveis do globo são baseados na ampla extração e mineração de dados e metadados. Como isso afeta a educação? Como isso afeta os princípios de governança da internet, como, por exemplo, a liberdade de expressão, a privacidade e os direitos humanos? Assim que as atividades presenciais das instituições de ensino foram suspensas, no intuito de colaborar e frear a disseminação da Covid-19, as redes públicas e privadas de educação recorreram a serviços de grandes empresas e plataformas de tecnologia, referenciados como sendo serviços, abre aspas, gratuitos, fecha aspas. Para conversar sobre essa história da gratuidade e por que isso tudo é um problema para a gente levar em conta e refletir sobre o futuro da educação que queremos, eu vou contar aqui com o Theo Amiel, que também é coordenador da Cátedra Unesco de Educação à Distância na Universidade de Brasília, o professor Leonardo Cruz, coordenador do Laboratório Analítico de Estudos Sociotécnicos da Universidade Federal do Pará, a Jamila Venturini, que é coordenadora regional da organização chilena Derechos Digitales, a Flávia Lefebvre, que está para chegar, que ela está em outra sessão, que ela já avisou a gente, mas assim que ela chegar, ela entra, que foi conselheira do CGI, é membro do Intervozes e uma das maiores especialistas do país em direito do consumidor e telecomunicações. Também está aqui o Cristiano Ferri, que é professor de inovação e gestão pública e fundador do Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados, o famoso Lab Hacker. E representando o setor empresarial, a gente está aqui com a Márcia Zano, que tem mais de 20 anos de experiência com Big Data e inteligência artificial. Atualmente, ela é diretora de operações da Wave Global. E, para encerrar o nosso dia hoje, a gente tem a relatoria da pesquisadora Stephanie Lima, que também é autora de um relatório que a gente acabou de lançar, que se chama Educação, Dados e Plataformas. É um relatório que analisou os termos de uso e as políticas de privacidade dos pacotes educacionais de duas das principais plataformas que vêm sendo utilizadas pelas redes de ensino, o G Suite for Education e o Microsoft 365.
E eu queria começar aqui, então, a nossa conversa. Vou chamar o professor Theo Amiel. Theo Amiel, seja bem-vindo. Queria muito que você contasse aqui um pouco do que é educação aberta, já que a gente vem da iniciativa Educação Aberta, organizando esse workshop. O que essa questão dos direitos digitais conecta com a educação aberta? Com você, Theo. Obrigado, Priscila. É um prazer estar com vocês aqui hoje para discutir esse tema. Obrigado, é um prazer de estar aqui com todos os colegas. A gente tem um tempo curto para falar, então eu vou direto ao ponto. Eu acho que, para a gente, educação aberta é um movimento que alia, nesse momento, as discussões de educação com a cultura digital. É um movimento antigo, que já discute uma noção progressivista da educação já há pelo menos 100 anos, mas que agora atualizado para esse momento de cultura digital, e para a gente tentar entender como é que a gente pode fazer para incluir as pessoas, fazer com que a educação seja inclusiva, acessível, de qualidade para todos. E a gente tem, nesse universo da cultura digital, uma potencialidade muito grande de fazer isso acontecer para diversos públicos, né? Esse é o desafio da educação aberta. Então, ela é o desafio da educação, mas ela é um olhar muito peculiar para a educação, muito particular para a educação, que nesse momento de trabalho com a internet, particularmente agora nesses momentos de Covid e de educação emergencial remota, EAD e tudo mais, tem uma incidência muito importante, porque nós estamos discutindo o que tem a ver com o tema da discussão de hoje, qual é o impacto de trazer essa cultura digital para a educação, com relação particularmente aos direitos digitais, aos direitos que as pessoas têm quando elas estão em rede. E isso é particularmente importante quando a gente está lidando com um público de crianças, de jovens, né, e as proteções e as obrigações que a gente tem que ter com esse público. De maneira geral, eu queria trazer 7 pontos bem rápidos para explicar um pouco quais são algumas das questões que nos preocupam nesse ambiente de educação vigiada, ou de uma educação aberta em tempos de cultura digital, e que são tensões que são emergentes, são tensões existentes e que a gente precisa reconhecer e tomar atitudes para encaminhar e não simplesmente aceitar como se fossem simplesmente características do momento onde a gente vive e estivessem completamente fora do nosso controle. Então, a Priscila mencionou um pouquinho no início, um pouco da temática, e essa plataformização, essa grande quantidade de pequenas empresas, pequena quantidade de grandes empresas que estão controlando o mercado educacional, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, e que nos causa grande preocupação, né? Então, no mercado brasileiro, o professor Léo vai falar um pouco mais dos dados que a gente tem, que é controlado por pouquíssimas empresas, basicamente 2 grandes empresas, com outras empresas que se envolvem nesse mercado de maneira mais regional. E o controle dessas empresas é nocivo e é preocupante para a gente, porque elas trabalham numa lógica, em grande parte, de coleta e análise de dados, né? Coleta, análise de dados e metadados. Não todas trabalham da mesma maneira, no sentido de que o modelo de negócios delas é completamente voltado para isso, para propaganda, para coleta de dados e análise de dados, mas em grande parte elas dependem dessa coleta massiva de dados para se remunerar. E o que a gente tem visto no cenário educacional é que essas grandes empresas cada vez mais, e aí também pequenas empresas estão entrando nessa lógica, de oferecer esses serviços de maneira gratuita para entes públicos, para redes de ensino, para instituições de ensino superior, e também, claro, no mercado privado. Mas isso é feito de maneira gratuita, como uma doação ou com termos muito incertos, que levam a uma certa dependência dessas plataformas tecnológicas. A primeira grande coisa é a coleta e análise desses dados e metadados, né? Uma quantidade assombrosa de informações que vão desde o e-mail até trocas entre alunos e professores, dados de pesquisa, interações online, conexões entre alunos e professores. Agora, nesse momento, uma preocupação ainda maior, vídeos de aulas, gravações que a gente está fazendo em sala de aula, interações entre alunos e professores que antes eram esperados ou vistos como momentos restritos de um ambiente, vamos dizer, acolhedor, ou não privado, mas acolhedor de um ambiente presencial, estão agora postos em ambientes online,
em instituições que raramente têm uma política clara de proteção de direitos autorais, de clareza de como esses dados podem ser consumidos, usados por terceiros. Então a gente está num ambiente agora onde essas plataformas estão consumindo massivamente esses dados, a gente não tem muita noção do que está acontecendo com essa informação. O que a gente sabe com certeza é que, olhando pelo modelo de negócio dessas empresas, elas no mínimo servem para melhorar os próprios produtos e, em outros casos, podem servir para outros propósitos como comerciais, por exemplo. E nenhum desses serve para educação, nenhum desses é razoável, né? O segundo é a predição de comportamento, né? A gente sabe que essas plataformas lidam muito, para quem eu recebi na última semana pelo menos umas 60 recomendações para ver o filme do Social Dilemma do Netflix. Comecei a ver, parei, porque acho que já tá muito claro para mim o problema já há alguns anos. O que eu acho agora, gente que nem eu e os meus colegas que estão aqui não estão sendo chamados mais de malucos, né? A gente está entrando agora no mainstream do argumento depois de 10 anos. Mas a predição de comportamento ela é real, né? Esses dados vão entrar em modelos estatísticos, analíticos de inteligência artificial para predizer comportamento. E isso, se você faz já de uma tenra idade, você consegue criar perfis de crianças ao longo da vida delas. No tempo de vida escolar, você tem aí 15 anos de dados da relação dessa criança com plataformas. Isso pode ser muito problemático, né? De direcionar de maneira muito fina o comportamento das pessoas e tentar predizer em massa o comportamento das pessoas e direcionar isso através de coisas como algoritmos que servem fake news e tudo mais. A gente vai rever esse problema agora em eleições e com certeza vai acontecer em outros países, como já aconteceu no passado. Isso na educação é um grande problema, porque a gente está criando esses perfis de crianças, né, e de educadores, num lugar onde isso não deveria ter espaço para acontecer. O terceiro é a fidelização, né? A fidelização é extremamente importante, é um modelo de negócios da relação entre computação e educação já desde o início, isso não é uma novidade, né? A fidelização é parte do modelo de negócios, isso já foi dito claramente pelas empresas. A ideia é que se você consegue fazer com que um aluno, um professor, principalmente um aluno já desde uma tenra idade de novo, comece a usar uma plataforma, ele vai se acostumar a usar, ou ela vai se acostumar a essa plataforma por muito tempo, e é muito difícil de mudar, é muito difícil você sair desse padrão. Se você está acostumado a usar um software ao longo da vida toda, você sair desse software para outros, explorar outras coisas, é difícil, mesmo que outras alternativas, inclusive melhores, existam, porque você está embrenhado nesse processo, acostumou com a interface, acostumou com o jeito de trabalhar, e isso gera também uma expectativa do mercado de trabalho de oferecer esses mesmos produtos e serviços, porque isso já está sendo oferecido no mercado da educação e vice-versa, né? Isso retroalimenta, e a gente acaba criando monopólios. A autonomia tecnológica das universidades é um grande problema, né? A gente está vendo nas universidades e nas instituições de ensino. Então, o uso aqui dessa estrutura de software livre com Miconf e OBS, fazendo toda essa estrutura de software livre aqui, demonstra como é possível fazer eventos de grande porte, instalações de grande porte. Em várias universidades a gente vê isso, em algumas redes de ensino, que trabalham com uma lógica de autonomia, de controle. O problema nem é tanto o pagar não é problema, nunca foi, o problema é receber um serviço gratuito e criar uma dependência. Então a gente tem que se atentar muito quando a gente está recebendo um produto de graça, e quanto isso gera uma dependência das instituições que vão ter muita dificuldade depois de sair desses sistemas e justificar até o gasto com outras plataformas. Então é muito fácil entrar, mas é muitíssimo difícil sair, e esses contratos mudam, né? A gente vai ver isso um pouco mais para frente, quando a Stephanie falar. Esses contratos têm a liberdade de mudar e a gente fica refém desse processo. Tem uma questão básica em países mais pobres, né, da questão do zero rating, da neutralidade de rede. Quando a gente tem o zero rating, é a ideia de que você pode receber um serviço a custo zero de banda. Então, se você tem uma franquia, por exemplo, no Brasil, a maioria das operadoras de telefone oferece alguns serviços, mesmo que sua banda já tenha acabado, você não tenha mais gigas, vamos dizer, no seu plano de celular, você ainda pode continuar usando alguns aplicativos. Isso é uma lógica de zero rating, que isso não conta para sua franquia. E isso faz com que você seja direcionado cada vez mais para as mesmas plataformas, e curiosamente, muitas dessas plataformas são as mesmas plataformas que estão no mercado educacional. Então, cada vez mais você cerca esses usuários em torno de alguns poucos aplicativos, alguns poucos sistemas, e consegue fazer uma coleta gigantesca de dados aliada ao que está dentro do ambiente educacional com o que está fora do ambiente educacional. Isso é perigoso, em consequência final, porque a gente chama de neutralidade de rede, né? E essa competição fiel que pode existir entre os atores na rede, a liberdade de ser considerado um ator neutro, né, no espaço da internet. Isso começa a priorizar certos aplicativos, certos sistemas, isso pode ser extremamente perigoso.
E como consequência final, a concentração de poder, né? A gente tem visto cada vez mais essas empresas se compram, né? Compram umas às outras. O mercado de sistemas de rede social cada vez é diminuto. O processo que está acontecendo agora nos Estados Unidos com o TikTok é só mais um exemplo dessa concentração de mercado que se dá por várias maneiras, mas a compra de redes sociais e de aplicativos de comunicação por essas empresas consolida cada vez mais o mercado. Então, às vezes, você pode achar que você está usando uma plataforma de terceiro, uma plataforma diferente, diversificando o seu ecossistema, vamos dizer assim, mas, na verdade, você está sempre no mesmo lugar, na mesma bolha, e sempre que você está usando mesmo esses aplicativos diferentes, você está servindo dados para as mesmas empresas o tempo todo. Isso ajuda, voltando à questão final, ajuda a reduzir a autonomia, aumenta a questão da fidelização, faz com que os modelos de predição sejam cada vez mais sofisticados em cenários diferentes e só abre mais mercado para coleta e análise de dados. Então, acho que essas são as grandes preocupações, e todas elas têm uma relação muito clara com a educação e entram nessa discussão que a gente chama de educação vigiada, e acho que a gente vai se aprofundar agora um pouco mais na fala dos próximos palestrantes. Então, obrigado pela oportunidade e seguimos. Obrigada, Theo. Eu vou passar imediatamente para o Léo Cruz, que vai trazer um mapeamento sobre esse ponto aqui que a gente está discutindo. Léo, é com você. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, né, a possibilidade da gente conseguir comunicar nossa pesquisa e falar um pouco sobre o problema que estamos enfrentando aqui ao analisar tecnologias educacionais e a educação pública brasileira. Essa pesquisa, ela é um projeto que a gente está fazendo, né? Eu digo, o Laboratório Amazônico de Estudos Sociotécnicos aqui da UFPA está realizando com a... Se puder passar o próximo slide, por favor? Isso. Com a iniciativa Educação Aberta, a parceria entre a Cátedra Unesco de Educação EAD e o Instituto Educa Digital, Cátedra Unesco de Educação Aberta, Laboratório Amazônico de Estudos Sociotécnicos, qual sou coordenador aqui na UFPA, o Centro de Competência em Software Livre da UFPA, que é coordenado pelo professor Felipe Saraiva. A gente fez um projeto Educação Vigiada, que estamos publicando o resultado no site educaçãovigiada.org.br, que tem como objetivo coletar, divulgar e discutir informações sobre a atuação do capitalismo de vigilância na educação pública brasileira. A gente usa a delineação do conceito de capitalismo de vigilância, da Shoshana Zuboff, que ela trata mais ou menos do que o Theo falou na apresentação dele, né? Não vai dar tempo para a gente entrar aqui. Mas a gente está preocupado com o avanço de um tipo de modelo de negócio baseado na coleta, tratamento e predição do comportamento de usuários da internet, o avanço desse modelo sobre a educação pública brasileira, que ela é materializada nesses acordos, né, que o Theo também falou, de universidades públicas e secretarias estaduais e municipais de educação, institutos federais, com grandes empresas do capitalismo digital, principalmente Google e Microsoft, né, dessas big techs, e a primeira ideia, primeiro movimento que a gente teve, né, a gente analisa, pesquisa isso há muito tempo, mas tentar compreender o tamanho, né, desse envolvimento, já que é muito difícil a gente conseguir dados dessas empresas, não é divulgado quantos acordos são produzidos, não são muito poucos dados, né? É difícil conseguir entrevistas, é difícil conseguir informações sobre a atuação desse modelo de negócio. Então, a gente, como pesquisador, a gente encontrou esse problema, que é conseguir dimensionar a atuação dessas empresas no Brasil, né? Quantos acordos foram feitos, com que empresas, quais universidades fizeram esses acordos, para que a gente consiga
além de apresentar a dimensão do problema, consiga dados para que a gente consiga realmente, né, como pesquisadores acadêmicos, investigar essa atuação, como ela se dá, sobre quais termos, por que ela se dá, né, como ela está ocorrendo no Brasil. É um pouco o resultado dessa pesquisa, os resultados parciais dessa pesquisa, que eu vou apresentar agora e que estão disponíveis no site. Daqui a pouco eu vou falar do site. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, o problema que a gente enfrentou como pesquisadores, né, na área de estudos sociotécnicos e educação, é a falta de informação sobre a atuação das empresas de tecnologias educacionais no Brasil. A gente não conseguiu, como eu disse, dimensionar o tamanho, né, dessa atuação, qual é o estágio, né, como que qual é a dimensão dessa atuação no Brasil. A gente conseguiu esses dados através da produção de um software, de um script, que foi desenvolvido pelo Centro de Competência em Software Livre, aqui da UFPA, que basicamente conseguia descobrir em que servidores, né, em que data centers estão, né, alocados os e-mails dos domínios de e-mails das universidades. Então, basicamente, a gente faz uma lista de domínios de e-mail, coloca essa lista num script, e esse script, através de um comando, da automatização de um comando num terminal GNU Linux, ele dá uma lista de onde está, né, quais são os servidores, os data centers desses e-mails. Então, ele descobre se a universidade tem data centers próprios, da própria universidade, se eles estão em data centers do Google, se eles estão em data centers da Microsoft, ou se eles estão em data centers de outras empresas. Com isso, a gente conseguiu mapear e consegue fazer esses mapeamentos periodicamente, mensalmente, a gente está fazendo no site, sobre quais universidades e quais institutos federais e quais secretarias municipais de educação no Brasil fizeram um acordo com a Google. O script está disponível no GitLab. Quem tiver disponibilidade ou interesse de ver, de analisar, pode entrar lá, também está disponível no site. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, a gente está colocando os resultados da nossa pesquisa no nosso site, educaçãovigiada.org.br. É lá que a gente está tentando organizar também uma rede de pesquisadores, né? Porque a gente gostaria também que um dos objetivos é ampliar a discussão sobre esse problema, né? Como nós somos nosso próprio grupo, né? É uma mistura entre pesquisadores acadêmicos e organizações que atuam na sociedade civil. E a gente está fazendo o trabalho de divulgação do site e dos dados para sindicatos de professores, para eventos, né? Agora, na pandemia, isso tudo aconteceu. A gente inaugurou o site no começo da pandemia, né? Estava marcado, era para ser um evento presencial, e foi quando começou as políticas de distanciamento social, então tudo que a gente está fazendo agora, e a pandemia também está mudando muito essa relação, né? Pela demanda de ensino remoto e pela falta de estrutura que as instituições têm para solucionar essa demanda, né? Então, cada vez mais essas empresas estão sendo procuradas. Então, eu vou apresentar agora no próximo slide os dados atualizados de setembro, para mostrar qual é o estado, qual é a dimensão desses acordos. Então, a gente percebeu, né, esse dado atualizado de setembro é que 73% das instituições públicas de ensino, e elas, né, divididas em universidades federais, universidades estaduais, institutos federais de educação e secretarias estaduais de educação, né, 73% já fizeram algum acordo com a Google, né, ou pelo menos os seus e-mails institucionais estão rodando em servidores da Google ou da Microsoft, né? Não foi só, a gente não tem só esses dados do script, né? Os dados do script também são acompanhados por um trabalho
feito principalmente pelo TEL, de lei de acesso à informação, requisição de leis de acesso à informação a essas instituições, para a gente saber mais sobre os acordos, como eles foram feitos, tá? Então tem dados qualitativos que a gente também conseguiu coletar. Então, o estado atual geral é esse, né? Esses dados que estão à direita são as instituições que estão no nosso script, né? Então, a gente tem 71 universidades federais que estão sendo monitorados, 43 universidades estaduais, 41 institutos federais de educação, 27 secretarias estaduais de educação. Essas instituições estão nomeadas no site, então no site dá para você saber se a instituição que você estuda ou trabalha, ela tá ou não envolvida com a Google ou com a Microsoft. Pode passar o próximo slide, por favor? Aqui a gente tem os dados separados por instituição, e são dados bastante preocupantes, principalmente quando a gente vê, uma grande preocupação minha de pesquisa, as universidades públicas, porque as universidades públicas são locais de produção de conhecimento, e toda a produção de conhecimento das universidades que estão com seus e-mails e suas comunicações alocados em servidores da Google tem uma grande insegurança em relação aos seus dados, né? Então a gente vê que 75%, 76% das secretarias estaduais de educação já fizeram acordos com a Google e a Microsoft, 78% dos institutos federais de educação, 62% das universidades federais e 83% das universidades estaduais. É um número, né, muito, muito representativo e bastante alarmante. Pode passar o próximo slide, já para finalizar. Aqui eu gostaria de mostrar o tamanho desse mercado e o tamanho do controle que a Google tem nesse mercado. A gente conseguiu mapear Google e Microsoft como essas duas grandes empresas, mas a Google ela tem 85% dos acordos realizados no país, com as instituições públicas de ensino, e com 15% só da Microsoft. Então, no gráfico à esquerda, a gente consegue ver, né, por área qual é a dimensão da Google. E então, né, a gente fala aqui das empresas, mas majoritariamente a Google tem um grande controle do mercado de tecnologias educacionais. Bom, meu tempo acabou, eu acho que os dados mais importantes, as coisas mais importantes que eu gostaria de falar estão aqui. Agradeço de novo a possibilidade, a oportunidade, e abraço a todos. Obrigada, Léo. Essa pesquisa que o Léo está falando, da ORG-BR, e a gente vai voltar a falar disso aqui com certeza, Léo. Eu vou chamar a Jamila, que participou dessa construção do site da pesquisa, né? Graças ao apoio da Direitos Digitais, a gente conseguiu publicizar, tornar essa pesquisa, disseminar essa pesquisa para o grande público, e aproveito, Jamila, para perguntar que essa questão do uso das plataformas vai além, não é só no Brasil que isso está acontecendo, né? Se você puder trazer para nós essa visão da América Latina e outras regiões que você esteja acompanhando. Com certeza, Priscila. Bom, boa noite a todas e a todos. Queria começar agradecendo o convite para participar desse debate, que me parece de extrema relevância, que ocorra no Fórum da Internet no Brasil, nessa edição do Fórum, nesse contexto em que esse tipo de parceria tem se expandido tanto, não só nacional, como regionalmente também, como eu vou falar um pouquinho. Então, começando a comentar um pouco o que são direitos digitais, né? O que a gente entende, ou a gente pode entender por direitos digitais, é importante pensar neles como direitos humanos, que eles são potencializados ou restringidos
pelas novas tecnologias. E direitos humanos, eles são indivisíveis e eles estão interrelacionados de diferentes formas, né? Pode ser que um direito seja instrumental para o exercício de outro direito, e outras vezes, os direitos fundamentais, eles podem estar em conflito. E nessas situações, é importante a gente fazer um balanço para garantir que o exercício de um direito não prejudique o outro. É o que acontece muitas vezes com o direito à liberdade de expressão, o acesso à informação e o direito à privacidade, por exemplo, que por vezes eles estão em conflito e é necessário fazer esse equilíbrio que eu estava mencionando, e ao mesmo tempo a privacidade ela se mostra cada vez mais fundamental para o exercício da liberdade de expressão em sua forma plena e do acesso à informação, como talvez a gente comente um pouquinho aqui adiante. Mas voltando à questão dos direitos digitais, parece que existe uma dicotomia quando a gente pensa no papel que cumprem essas plataformas de comunicação baseadas na coleta e no tratamento intensivo de dados, que o Theo e o Léo estavam mencionando antes de mim, né? Se de um lado elas facilitam a expressão e o acesso à informação nos diferentes âmbitos da vida, para as pessoas, obviamente, que contam com acesso à internet, é importante a gente lembrar que essa não é uma realidade para 30% da população brasileira, segundo os dados mais atuais do CETIC-BR, por outro lado, elas colocam também outros direitos em risco. E o mais evidente é justamente o direito à privacidade, que ele é ameaçado por um modelo de negócio que ele se alimenta dessas grandes quantidades de dados para aprimorar seus algoritmos, acumular mais valor no mercado que é baseado na especulação sobre o quão precisos esses algoritmos vão ser na previsão de comportamentos para diferentes fins. E o acesso irrestrito a informações pessoais de crianças e adolescentes, quando a gente pensa no contexto da educação básica, ele pode ter um impacto muito mais profundo sobre a autonomia e o livre desenvolvimento desses sujeitos, dessas pessoas, né? Então, eu pensei em alguns cenários, só para ilustrar um pouco o quanto esses sistemas podem ser intrusivos, né? No primeiro cenário, a gente poderia pensar, por exemplo, em uma adolescente que começa a fazer pesquisas online sobre prevenção de gravidez ou métodos contraceptivos, e um navegador que é associado à conta que ela utiliza na escola. Isso acontece com alguns navegadores comercialmente disponíveis e que estão sendo também oferecidos nesse contexto educacional. Então, algumas perguntas que surgem. As palavras-chave utilizadas ou os endereços que são visitados, eles são registrados, eles ficam armazenados em algum lugar nos servidores da empresa que controla esse sistema? Como e para que esse histórico é utilizado? Quem mais vai poder ter acesso a essa informação? Os professores, as professoras vão poder ter acesso, a família vai poder ter acesso, gestores escolares vão poder ter acesso. Talvez alguém poderia argumentar que a informação sobre a intimidade sexual de um adolescente seja de interesse da família, mas a pergunta que eu faço é quais são as consequências dessa pessoa ou dessa jovem, por exemplo, com medo de ser vigiada, não fazer nenhuma busca sobre isso, por exemplo, né? Num outro cenário, e esse é um exemplo real que me foi dado durante uma entrevista há alguns anos, há 6 anos, sobre esse tema, o sistema é capaz de registrar o tempo de interação das crianças com determinados conteúdos e, a partir daí, concluir quais são seus interesses, passando a direcionar automaticamente a conteúdos similares, poderiam ser conteúdos de matemática, de português, de ciências, estimulando um desenvolvimento de forma, entre aspas, personalizada, né? Com isso, a trajetória educativa daquela criança, ela poderia ser orientada ou determinada desde os primeiros anos da infância, a partir de um modelo que é aplicado justamente no âmbito comercial para a definição de anúncios de publicidade. Mas que tipo de preconceitos ou estereotipos seriam reproduzidos nesse modelo, né? Eu fico me perguntando, o que acontece com o caráter democrático da escola e com o papel de oferecer diversos conhecimentos de forma igualitária aos estudantes, independente de classe social, raça ou gênero, por exemplo? Como que esse modelo pode contribuir para o aprofundamento das desigualdades estruturais?
Enfim, o que eu quero chamar a atenção aqui é que, por conta desse caráter indivisível dos direitos humanos que eu vinha mencionando ao início, a vigilância público-privada que está operando por trás desses sistemas aplicados no contexto da educação pública, do sistema de ensino da educação básica, ela não afeta só a privacidade, mas ela afeta outros direitos que incluem a liberdade de expressão, a liberdade de associação e facilita uma série de práticas discriminatórias que afetam o direito dessas crianças, desses jovens, e também, importante dizer, está até no nome do nosso, da nossa sessão hoje, das docentes e dos docentes, de desenvolver sua personalidade de maneira livre e, inclusive, pode afetar seu direito à educação. Por exemplo, se eu penso como que esses dados poderiam ser utilizados por universidades, por exemplo, em substituição a exames de ingresso. Talvez o que uma criança, esse histórico de navegação de anos acumulado em algum lugar, possa eventualmente ser utilizado para determinar quem pode aceder a tal ou qual carreira na universidade ou, inclusive, no âmbito de empregos. Isso não é uma coisa que seria impossível da gente imaginar por conta de coisas que a gente observa em outros âmbitos, né? Mas isso não tem impedido uma corrida dessas empresas, que são empresas que atuam no âmbito de tecnologias de forma comercial, por assim dizer, e que adaptam seus sistemas para oferecer no âmbito educacional, de avançar sobre o setor com soluções adaptadas e sem um maior debate público que permita às pessoas que vão ser afetadas entender as consequências que estão envolvidas nesse uso, né? Isso responde, como o Léo e o Theo também diziam antes, a um interesse comercial que se baseia no modelo de negócios fundamentado no desenvolvimento de algoritmos preditivos, que depende da coleta de uma série de dados para operar de forma mais acurada, mais precisa, e que vai gerar valor especulativo no mercado de venda de publicidade direcionada, e, por outro lado, também permite a criação de novos serviços que vão ser vendidos em outros contextos ou até em outros países, né? E aí a crise de saúde, que é iniciada a partir da pandemia da Covid-19, ela acirra ainda mais esse cenário, mas é importante considerar que isso é um processo que já vem desde alguns anos. Por exemplo, a solução educacional do Google já tinha 70 milhões de usuários ainda em 2018, ou seja, bastante antes desse nosso contexto, né? E aí, como o Léo mencionava, o Educação Vigiada, o Léo e a Priscila comentavam, o Educação Vigiada, que a gente teve a oportunidade, o privilégio de apoiar a partir de um fundo de resposta rápida que temos na Direitos Digitais, ele traz os principais dados do contexto brasileiro, mas essa é uma estratégia que tem sido reproduzida em diferentes países da região. Então, nos últimos meses desse ano, a gente observa, por exemplo, um acordo entre a Microsoft e o Ministério da Educação peruano para migrar uma plataforma educativa para a nuvem da Microsoft, uma plataforma que estava no ambiente do Moodle e foi migrada para a Microsoft. A gente observa também uma parceria da Microsoft para a oferta de cursos de capacitação no Equador. No Chile, o Ministério da Educação habilitou todas as instituições educativas do país, com Google, Microsoft e Cisco, para capacitar docentes em educação online. E aí o modelo que foi definido é o de oferecer essas diferentes opções para que cada instituição fizesse a opção que considerasse mais adequada. Mas me parece importante ressaltar que existe uma grande opacidade na forma como esses acordos são desenvolvidos, e aí o caso brasileiro é bem chamativo, e graças a projetos como a Educação Vigiada, a gente tem condições de saber mais detalhes sobre como essas estratégias são desenvolvidas, inclusive muito mais do que nos outros países, em que você vai ter uma ou outra notícia. Por quê? Porque essa estratégia de avanço sobre as instituições do sistema educativo, ela não parte de uma discussão de políticas públicas, ela não parte de um debate legislativo, por exemplo, onde você poderia ter uma participação em um debate um pouco mais democrático. São acordos estabelecidos muitas vezes de forma direta, seja com entes federais, estaduais ou municipais, seja diretamente com as instituições. Em alguns casos, essas soluções são oferecidas gratuitamente para uma experiência piloto, e depois são desenvolvidas outras parcerias a partir daí, né?
Acho que o Theo ou a Priscila, e talvez isso seja retomado também ao longo desse debate, mencionou a grande opacidade dos termos e condições dessas plataformas, né, que impede realmente saber quais são as consequências desse uso, que dados são efetivamente ou não coletados. E aí, para concluir, me parece que a gente poderia pensar em dois tipos de impactos, né? A gente tem os impactos individuais, que tem a ver com esse cenário que eu mencionava, mas me parece importante ressaltar alguns impactos coletivos desse movimento que acontece regionalmente de uma forma quase invisível, e que aponta a um acirramento das desigualdades estruturais e a um incentivo ou a um desincentivo à produção de alternativas livres e alternativas que sejam contextualizadas a partir da realidade nacional e regional. Por outro lado, a gente também vai observar uma tendência de aproximação a uma lógica empresarial do sistema público, que é bastante forte, e uma diminuição da autonomia docente, das docentes que ficam dependentes de regras e de lógicas de operação de plataformas desenvolvidas no contexto comercial. Só para concluir, assim, me parece, a gente pode continuar discutindo isso mais adiante, mas me parece importante apontar para essa necessidade, ao menos, de ter mais transparência, de ter um debate público sobre isso, um debate que conte com a participação da comunidade educativa de maneira intensa, de modo que essa comunidade, ou a gente não seja empurrado a soluções que aparecem como mágicas e que no fim do dia vão acabar restringindo os nossos direitos de formas que a gente ainda não consegue nem prever. Desculpa aí passar um pouquinho do tempo, obrigada Priscila de novo pelo convite e parabéns novamente pelo projeto Educação Vigiada, que graças a ele que a gente pode ter um debate tão sistemático sobre o que está acontecendo nesse sentido. Obrigada também, Jamila. Esse é o objetivo, a gente falar sobre, né? A ideia desse workshop é justamente a gente instigar a reflexão sobre essa questão. Vou aproveitar o gancho quando você fala da autonomia dos educadores, e eu queria pedir para o Cristiano Ferri, que tem essa vasta experiência com gestão pública, é gestor público, e inclusive é professor de inovação pública, acompanhou todo o trabalho da gente há muitos anos aí em torno dos recursos educacionais abertos, da formação que a gente vem fazendo ao longo desses anos, junto aos gestores. Cristiano, você podia contar para nós, do ponto de vista do gestor público, o que você observa nessas relações de parceria? Por que isso ainda é frágil, né? Como que a posição do gestor público diante dessas parcerias todas, e o que você está olhando como inovação, né? Até que ponto essas questões de tecnologia na educação, como que a inovação está sendo considerada do ponto de vista de quem trabalha há anos com inovação pública? Olá, Priscila, muito obrigado pelo convite, parabéns pela organização desse painel, juntamente com o Theo, saudação a todos aí do painel, né, um grupo multidisciplinar, e eu fico muito feliz de estar participando de um painel que você aprende bastante, né, e agora estou conhecendo melhor esse projeto aí da Educação Vigiada. Bom, eu acompanho problemas similares, digamos assim, né, na área pública, em outras áreas. E a Priscila conhece aí, né, esse itinerário que a gente tem percorrido. Eu sou da Câmara dos Deputados, funcionário de carreira, concursado, 27 anos, né, entrei muito novo na Câmara, mas a gente conseguiu construir lá, por exemplo, o Laboratório RAC, que é um laboratório de inovação pública, e ali a gente conseguiu convencer políticos, deputados e alta gestão de que era importante desenvolver um programa open source de desenvolvimento de ferramentas de parlamento aberto, que tem como carro-chefe aí o portal E-Democracia, né, que é um software desenvolvido pela equipe lá do LabRack da área tecnológica da Câmara, que está totalmente disponível para a comunidade, é usado amplamente por outros parlamentos. A gente fez uma parceria com o Interled do Senado e distribui gratuitamente para outras câmaras, e esse software está sendo melhorado. Livre, aberto,
né, dentro dessa perspectiva de governança aberta que a gente defende muito. Olha, a gente, claro, a gente sabe quais todos os problemas de corrupção, de enviesamento de decisão política, de alta gestão, voltadas para grandes plataformas, voltadas para a empresa A ou B, isso acontece mesmo, e etc. Agora, eu queria explorar aqui um outro aspecto que é pouco falado, e quem está de fora da área pública tende a cair numa narrativa muito comumente aí transpassada pela mídia de maneira geral, que a área pública é um monolito, né, uma coisa só, ela não tem as complexidades que a vida tem. E, na verdade, claro, a área pública tem muitas nuances, muitas complexidades, e tem um aspecto que é muito importante, que faz toda a diferença aí nessa questão né, que o Theo colocou muito bem, a Jamila também, da questão da autonomia, da questão que passa por a nossa capacidade de desenvolver tecnologias, inovação, sistemas e modelos de governança que deem autonomia para o país como um todo. E do ponto de vista de área pública, então, né, que pode contar com uma visão de ecossistema de inovação, de governança aberta, para desenvolver, então, plataformas e usar plataformas a partir, então, de uma visão democrática, de inclusão, de soberania, né? A gente vê essas guerras de plataformas de redes sociais, lá os Estados Unidos querendo fechar, o TikTok impedir o acesso, e de como é que essas plataformas de redes sociais agora são instrumentos de soberania, não é? Assim como as coisas da inteligência artificial também. Então, isso tudo, essas questões todas e tudo isso que nós estamos discutindo aqui, gente, é muito complexo. Isso aí depende de muitos conhecimentos, depende, né, o que a gente hoje precisa estudar tecnologia, hoje a gente precisa estudar comunicação, hoje a gente precisa estudar ciência de dados. Esses novos conhecimentos, de forma geral, o servidor público, o gestor público, que está em posições estratégicas, não tem esse conhecimento. Então, esse é o ponto que eu quero abordar aqui, a falta de letramento digital, de letramento de dados que o servidor e o gestor público, que hoje o gestor público, de maneira geral, o gestor desse universo de 11 milhões e 400 mil pessoas, né, são servidores públicos em todas as unidades de federação, o servidor médio, o gestor médio, vamos dizer assim, ele é um gestor que ele não é geralmente um nativo digital, ele tem mais que 35 anos, ele está vendo a implementação da Lei do Acesso à Informação, que começou a ser, né, começou a valer mesmo em 2012, então ele viveu boa parte da sua vida e da sua carreira vendo que a transparência não era a regra, né? Depois da Lei do Acesso à Informação, houve esse switch aí, que assim, agora a transparência é a regra, você só não vai publicar, transparentar algumas exceções, o resto tem que ser dos dados, tem que ser disponibilizados. E agora vem uma nova exceção, que é a Lei de Proteção Geral de Dados Pessoais, né? Você não entrou em vigor, se não me engano, semana passada, né? Que coloca outras exceções e que complica mais ainda, que torna mais complexo esse cenário de ecossistema. Então, o gestor público, de maneira geral, ele tem pouco conhecimento sobre esses pontos. Eu vou, aqui nesses poucos minutos que me faltam, então, eu acho que são 5 pontos, bem rapidinho, que eu gostaria de focar, partindo dessa ideia de falta de preparo para a inovação, para a importância dos dados, né, que é um dos aspectos aqui muito bem colocados, que é fundamental, né, da nossa discussão, a importância que os dados têm, o controle dos dados, ter o valor estratégico que os dados, por exemplo, têm nessas coisas de interesse público, de maneira geral. Então, primeiro ponto, a falta de visão voltada para essa autonomia, para o uso de dados, né, do gestor médio, de maneira geral, que significa que ele aloca poucos recursos
humanos, em termos de quantidade e qualidade, para trabalhar, por exemplo, cuidando de dados e criando sistemas e usando ferramentas, por exemplo, open source. O segundo ponto, a falta de uma estratégia de governança voltada para isso, né? Uma governança aberta. Então, muita dificuldade de aplicar essa ideia de governança aberta, que viabilize a participação da sociedade civil, né, que tem modelos colaborativos de desenvolvimento de software, por exemplo. Tanta dificuldade, eu já me vi em tantas reuniões tentando defender isso. Eu via colegas lá, gestores muito bem intencionados, que não conseguiam aceitar essa ideia, né, e muitas vezes, não por mal, esses colegas eram sujeitos, então, a certas influências, então, do velho sistema de vendas de grandes softwares que a gente conhece muito bem, né? Isso tem muito a ver com essa falta de preparo e dessa falta de estratégia de governança de dados, né? Que então, esse pessoal é levado por esses lobbies. Um terceiro ponto, então, é a cultura também do controle, da mania de controle que os gestores têm. Então, eles acham que talvez usar ferramentas, plataformas abertas e uma cultura de transparência dos dados, isso pode significar perda de controle, que é a coisa que o gestor público mais tem medo, né? Então, falta de incorporação dessa cultura de transparência, então essa tensão entre a cultura do controle e a cultura da transparência. Também um problema de falta de cultura de inteligência, né? Se a gente vê aí que essas grandes corporações usam da inteligência coletiva para os seus objetivos de negócio, e que isso falta para a área pública, né? Trazer essa inteligência como parte do processo, no caso da educação, no caso da saúde, no caso que eu trabalho, né, de elaboração legislativa, por exemplo, que é a ideia do cidadão participar da elaboração das leis, que a gente já conseguiu algumas leis aprovadas nesse modelo, né, com participação, assim, mais ou menos ampla, a ideia de que não é só porque é legal, é democrático, é inclusivo, mas é porque isso traz inteligência para o processo de tomada de decisão. E que essa inteligência das multidões, da sabedoria das multidões, ela tem que ser incorporada. E falta, então, portanto, uma visão, né, de ter isso como fio condutor, de que faz parte do processo de eficiência incorporar governança aberta, inteligência das multidões, etc. E acho que um quinto problema tem a ver também, principalmente na gestão de dados e coisas assim, problema da vaidade do servidor público, que ao não querer transparentar, ao querer resistir a processos de transparência, isso é muito comum àquele servidor que ele contribuiu para a tomada de decisão sobre a contratação de uma determinada ferramenta privada, ou ele contribuiu, e às vezes foi uma decisão, foi uma defesa técnica, ou então ele não quer, por exemplo, assumir que estava errado depois de um tempo, que isso gerou problemas, que agora nós não temos mais esses dados aqui, né, dentro daquele órgão público, que poderiam ser importantes, certamente seriam importantes, e também aquele servidor que gerencia bases de dados fundamentais, ele também, muitas vezes, não tem o conhecimento de ciência de dados, não tem o conhecimento de engenharia de dados, e ele não cuida tão bem daqueles dados, os dados estão cheios de inconsistências, então, transparentar aqueles dados vai revelar a sua incompetência, as suas dificuldades, suas deficiências, e isso também é muito importante. Então, esse aspecto da vaidade aí do servidor, do gestor público, afeta nessa ideia geral aí, né, de autonomia, de gestão de dados, gestão de sistemas, que podem, no futuro, significar, portanto, né, e para concluir, um modelo melhor do que nós temos hoje, não meramente incorporação de tecnologias de fora, né, eu já vi muitas tecnologias que foram enfiadas goela abaixo,
né, e depois não funcionaram, vem com um combo que você não usa aquele combo, usa só umas partes, e você perde a autonomia, a gestão de dados. Então, o meu ponto principal aqui para concluir, então, é exatamente essa falta de visão, falta de preparo, e por isso que hoje eu preparo muito, eu trabalho muito, Priscila, você sabe disso, no reskilling, né, na preparação dos gestores, políticos e servidores para entender essas coisas todas que nós vamos discutir, que, vamos confessar, não são fáceis de entender. Nem um pouco. Não são fáceis de entender, é muito desafiante, né, Cristiano? E é legal que você traga essa visão do ponto de vista de quem está no governo, porque a gente tem é a mesma ideia que a gente tem de que falta aí um conhecimento sobre essa mudança que é tão rápida da tecnologia, né? Então, obrigada. Daqui a pouco a gente pode conversar melhor. E eu vou chamar agora uma convidada muito especial, que é a Márcia Zano. Ela é nova aqui no nosso grupo. Márcia, queria dizer que a gente está muito contente de ter você, de você ter aceito o convite. Quando eu te vi numa entrevista falando sobre proteção de dados, nem a LGPD nem estava ainda em vigor, né? Acabou de entrar. E você nem estava na Wave Global ainda, era uma outra empresa. E eu falei, nossa, essa pessoa está falando de proteção de dados, ela é do mundo empresarial, a gente tem que chamar ela para conversar. Então, eu queria pedir para você trazer um pouco dessa visão de quem está há anos trabalhando com inteligência artificial e Big Data, se tudo isso que a gente está falando faz sentido. Márcia, por favor. Que legal, Priscila. Primeiro, boa noite a todas e todos, né? Obrigada pelo convite, acho que o tema é bastante relevante, ainda mais oportuno, né, Priscila, sobre essa perspectiva. Como a Priscila comentou, eu trabalho com dados e inteligência artificial há mais de 20 anos, então comecei a atuar quando antes essa questão de dados, questões de privacidade, preocupação sobre a aplicação de dados ainda era pouco falado. Atualmente, além de COO da Wave, eu sou DPO também, esse termo é usado para quem é responsável como Data Protection Officer, ou seja, eu sou responsável por toda a parte de proteção de dados da empresa e também perante os clientes. Então, dentro da minha carreira, dentro da minha trajetória, eu já trabalhei em várias empresas e todas elas utilizando dados para negócios, usando a tecnologia. Eu sou formada em computação e tenho essa especialização em parte de Data Science e Inteligência Artificial. Então, conheço muito qual que é as possibilidades de aplicação dessa tecnologia no mercado e eu achei ótimo ouvir os temas anteriores que foram citados, justamente para a gente trazer sobre a perspectiva das empresas e como que isso está se tornando cada vez mais importante, principalmente com relação à pandemia e a educação necessariamente se tornando mais digital, mas também sobre a perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados, que a Priscila comentou aqui agora há pouco. Eu queria separar, antes de começar, um pouquinho esses dois temas que foram falados muito hoje. Proteção de dados e privacidade de dados. Elas sempre são bem associadas, né? Todas as pautas aqui falaram desses dois temas, mas a aplicação tecnológica disso, ela é totalmente diferente, então eu queria trazer aqui também uma perspectiva do que significa isso e ressaltar que esses dois temas, elas não se aplicam somente às big techs, né, que foi falado aqui agora há pouco, até pelo professor Léo. Todas as empresas têm que ter uma garantia, uma confiança sobre o que é a diferença de proteção de dados, o que é a diferença de privacidade de dados, e qual que deveria ser a postura das organizações e das empresas sobre esses dois temas. Então, só para deixar um pouco mais claro o que é a significação, né, de proteção de dados. Quando a gente está falando proteção de dados, eu como consumidora, ou eu como empresa, ou eu como entidade, estou fornecendo o tempo todo dados para alguma outra instituição, alguma outra organização
seja por meio de eu acessar um site, cadastrar alguma informação, ou porque eu estou usando uma ferramenta, ou instalando um aplicativo, ou usando um celular. Desse modo, o dado começa a existir basicamente sobre o uso digital dessas aplicações. Então, as pessoas, né, criam esses dados, mas são organizações e empresas que detêm esse dado. A questão de proteção de dados é como eu garanto que esse dado está protegido. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados e a GDPR, né, que é a lei similar que já está em vigor na Europa, elas regem basicamente isso, né? Como que eu protejo esses dados? E eu gosto de enfatizar que proteger dados é que nem proteger seus bens, né? Existem aqueles bens que talvez você releve, não tenha muita preocupação, você deixa no quintal da sua casa, né? Algum bem que você deixa, mas tem um bem que você acha extremamente valioso e por isso você coloca num cofre ou mantém numa gaveta trancada. Então, existem diferentes graus de quanto que você tem que proteger alguma coisa. No caso de dados é a mesma coisa. Existem dados que têm pouco valor ou utilidade quando ele está da forma bruta, né? Então pode ser uma log, alguma informação de um tracking de alguma coisa que tem pouco valor, mas quando você tem uma informação pessoal, uma informação que eu consigo identificar, isso já começa a ter um valor adicional. E existem dados que a gente considera dados sensíveis, que são dados que a gente considera sensíveis, são aquelas que detêm informação, por exemplo, de opção sexual, ou sua saúde, ou sua situação política, uma série de informações que são consideradas sensíveis. O que proteção de dados deve ser feito, e o que a Lei Geral de Proteção de Dados rege, é justamente essa gama de coisas que as empresas deveriam cuidar a partir do momento que ela optou por armazenar esses dados sobre os consumidores. Então, quando a gente está falando sobre isso, a empresa minimamente precisa saber onde estão os dados e mapear tudo isso para ter ciência. Outro ponto importante é ter uma política dentro da empresa, o que eu faço com esses dados, como que eu atuo em cima desses dados, e deixar esses termos de uso bastante claro para quem está fornecendo as informações. Outro ponto é garantias de segurança de modo geral, como se fosse um banco. Eu tenho que ter controle de acesso, eu tenho que ter situações de monitoramento, eu tenho que identificar se há um vazamento de dados, eu tenho que criar todo um arcabouço tecnológico para garantir essa camada de segurança de dados. Outro ponto importante é sempre garantir consentimento, né, do titular. E aqui, quando a gente fala em educação, quando a gente fala principalmente educação infantil, ou educação de pessoas com menos de 18 anos, aqui entra o conflito, né, de quem que tem que dar esse consentimento. São os pais, é o próprio aluno. Muitas vezes na camada digital os pais não estão presentes, e simplesmente esse aceite, ela vem num termo que nem um botão, que é muito fácil, né? Você dá um aceite e você está compartilhando esse dado, mas será que a pessoa que está dando o aceite, ela tem a consciência do que ela está aceitando? E proteção de dados enfatiza também critérios como dados que são mais sensíveis, dados que têm essa peculiaridade de identificação, ela deve ser mais assegurada que as demais, ou seja, eu tenho que criar uma camada, por exemplo, inclusive de criptografia, anonimização, dados que eu, por exemplo, não acho necessário armazenar e garantir que isso seja o máximo possível preservado. Eu sempre gosto de enfatizar que não existe nenhum ambiente 100% seguro, todos os dados são passíveis, né, de ter um vazamento, de um roubo de dados. Então, o que as empresas têm que garantir que elas se precaveram ao máximo com relação a isso. E é basicamente disso que se fala a Lei Geral de Proteção de Dados, então ela tenta reger as garantias e as regulações, e talvez para quem tenha acompanhado essa lei de perto, ela foi sancionada na última quinta-feira, ela começou a valer a partir da última sexta, dia 18, e hoje já entrou a primeira ação civil pública relacionada a isso de uma empresa que comercializava esses dados. Então,
a importância de uma lei como essa para garantir que a aplicação, seus dados, suas informações estejam protegidas e estejam sendo aplicadas devidamente para aquilo que você forneceu esses dados para a organização. A minha preocupação em termos de proteção de dados colocada para educação é que quando a gente fala em educação, normalmente a gente está falando em um segmento que praticamente operou nas últimas décadas, operando de uma forma física, não usando de forma digitalizada, ou seja, poucas instituições de ensino se prepararam para a digitalização. A gente viu um cenário aqui de pandemia que obrigou as instituições de ensino migrarem rapidamente para esse cenário, o que fez com que, basicamente, as instituições não tivessem tido tempo de se preparar para proteger e fazer essa garantia de proteção, seja consentimento, seja como armazena essas informações. Por exemplo, as aulas, às vezes, são gravadas, armazenadas. Quem garante, né, que onde estão sendo armazenadas essas aulas e as gravações, as interações do aluno? Então, é um segmento que tem pouco preparo, tem pouca visibilidade de como atuar e estar em conformidade com a proteção de dados. Fato é que, por exemplo, em janeiro desse ano, houve um vazamento de informação na Unicamp, e esses dados de alunos, né, foram vazados e pouco se fez com relação a isso. Então, é importante enfatizar que proteção de dados, ela envolve vários segmentos, as empresas estão se preparando para fazer isso, mas quando eu olho sobre a perspectiva do setor educacional, isso me preocupa porque há pouco preparo, há pouca infra, há pouco investimento até em fazer isso bem organizado. Falamos de proteção, agora falando um pouco sobre privacidade. Privacidade, apesar disso estar bastante relacionado, privacidade é o limite que o dono do dado, né, dono da informação, ela quer expor essa informação e para que finalidade. Esse é o termo, né, para determinar o que é privacidade. E a partir do momento que a gente está no mundo digital, né, praticamente tudo que a gente navega, tudo que a gente faz, é sabido que é armazenado, coletado, agora com muito mais nuances, né? A gente sabe até um timbre de voz, como que a gente se portou comportamentalmente, porque está tudo sendo gravado, como que é o comportamento e o relacionamento entre pessoas, tudo isso está sendo registrado, que antes era entre quatro paredes, numa sala de aula, isso está sendo bastante exposto. Mas, no âmbito educacional, muitas empresas de ensino já se digitalizaram. Então, elas já começaram a conseguir criar testes, enviar aulas, promover conversas, debates no formato digital. E, ao fazer isso, não houve um preparo também para entender se isso, de fato, né, você se preparou para garantir que esse dado ele só vai ser consumido naquele momento e não ficar registrado, como que uma pessoa, por exemplo, faltou em aulas, né, como que foi a frequência dela, penalidades, se isso vai refletir num esquecimento futuro, ou isso vai ficar eternamente registrado no seu currículo, né, como pessoa, basicamente, as tecnologias, por exemplo, de dados e inteligência artificial, elas permitem também o que a gente chama de criar gamification, né, como algumas pessoas já usam, ferramentas educacionais, como o Duolingo para aprender inglês, e aí ele tem um controle, um aprendizado, uma IA e tudo para fazer isso, mas tudo isso é armazenado. E, às vezes, quando você nota, né, que uma solução, uma aplicação, ela é gratuita, com certeza existe uma monetização por trás disso, né? Então, essa é a preocupação também. Para que está sendo utilizado isso? E, geralmente, quando a gente está falando adolescente, uma criança não tem a ciência do risco das informações que elas estão passando. Obrigada, Márcia. Deu uma paralisada aqui, é isso mesmo. Ah, não, acho que era a minha tela aqui. Obrigada, Márcia. Muito boa a sua visão, muito bom trazer a sua perspectiva.
essa junção aí da empresa com quem recebe, que eu acho que é o ponto que a gente precisa avançar mesmo. Eu vou passar para a Stephanie, para ela fazer um apanhado geral do que falamos aqui, Stephanie, porque tem algumas perguntas antes do término do painel, mas eu queria pedir para você falar um pouco do relatório Educação, Dados e Plataformas, que a gente acabou de lançar. Muito obrigada, Priscila, é um prazer estar aqui, a mesa tem sido excelente. Eu vou fazer um panorama do que foi a mesa, já acrescentando o que a gente descobriu de achado nesse relatório que está disponível e que a gente procurou mapear como que está a situação dos termos de uso e das políticas de privacidade dessas duas grandes empresas de tecnologia que têm fornecido, né, a maioria desse suporte de tecnologia digital para a educação, especialmente a educação pública, como foi trazido muito bem aqui. Então, o Theo, ele começa explanando muito bem a questão, né, e falando de todas as questões envolvidas relativas à dificuldade de adoção desse tipo de plataforma para fins educacionais, porque acaba tirando o caráter necessário para a educação, então acaba trazendo os alunos como clientes a serem fidelizados, diminuindo a autonomia docente ali, a autonomia acadêmica, dentro daquele ambiente onde eles não sabem, muitas vezes, controlar os seus dados, onde eles não sabem como aquilo está sendo utilizado, além de ter uma concentração ali daquelas empresas em específico que geram um risco maior também à dependência, né? Uma dependência de infraestrutura, e aí um achado do relatório que a gente já coloca aqui, é que são as plataformas, elas se reservam ao direito, né, de mudar os termos de uso, de descontinuar o tipo de serviço que é oferecido, sem que o cliente, no caso da faculdade, possa, de alguma forma, contra-argumentar ali, ela só pode deixar de usar. Então, o Google Meets, por exemplo, aceitava antes 250 participantes, ele vai passar a aceitar 100 participantes gratuito. E não há nada que possa ser feito a nível do cliente, a não ser mudar e transferir de plataforma. Mas lembrando que tem todo um custo de aprendizagem também para os docentes, para os alunos aprenderem a utilizar aquela ferramenta, de modo que consigam ali externar a sua capacidade, da sua liberdade de aprender, da sua liberdade de ensinar, e várias finalidades constitucionalmente estabelecidas para a educação. E aí o Léo Cruz trouxe muito bem a pesquisa, eu também sou pesquisadora nessa área, eu trabalho muito com a efetivação de direito à educação, né, dentro desse panorama e dessa dificuldade de transparência que a gente tem de obter dados de pesquisa confiável. Então, o relatório do Educação Vigiada veio trazendo luz a esse problema e mostrando, né, como mais de 80% da educação pública se encontra nesse cenário. E aí a gente vê com a Jamila que não é só uma questão de proteção de dados que a gente tem que se preocupar, mas uma questão que envolve diversos outros direitos humanos digitais. E aí, questões relativamente vinculadas a direitos à educação e direitos na educação, como riscos à discriminação algorítmica, dificultando o acesso ao ensino público universitário, por exemplo, como uma falha, e aí questões também relacionadas, por exemplo, à dificuldade da autonomia da própria instituição, da autonomia docente, e dificuldades, como ela trouxe, próprias da questão da privacidade, que também foi abordada pela Márcia Assano, trazendo, por exemplo, questões como a necessidade de uma legislação específica para pensar a proteção de dados no âmbito da educação. Porque no exemplo que ela trouxe, onde uma estudante conseguisse colocar ali, naquele momento, uma pesquisa, a gente viu no nosso relatório que realmente tudo que é feito dentro da conta educacional é de acesso do gestor da conta, e esse gestor da conta é a escola, é a Secretaria de Educação. Então, nesse caso apresentado, por exemplo, todo mundo teria acesso ao histórico de gravidez, inclusive não há ainda um processo formalizado, mas poderia, por exemplo, ser levado aos próprios pais, se assim fosse entendido pela plataforma. Então, a gente percebe como a Márcia colocou, e também como foi trazido pelo Cris Ferri, que ainda não há uma infraestrutura pensada. Os termos de uso e as políticas de privacidade colocam muito a responsabilidade totalmente em cima das escolas, totalmente em cima do cliente, e faz com que ela tenha que obter consentimento válido, nesse caso da educação, o que é dificílimo quando se pensa em uma educação obrigatória, já que não é livre ali o consentimento a ser oferecido.
Então, são questões que a gente precisa discutir. A Inglaterra, por exemplo, está pensando em uma regulação específica de proteção de dados para a educação, apesar de já existir o GDPR, e eu fico muito feliz de ter contribuído para o debate, espero ter conseguido dar esse relatório geral, e fico animada para ouvir as perguntas e as respostas de vocês. Super obrigada, Stephanie, foi um baita resumo aí dos principais aspectos. Esse relatório que a Stephanie mencionou chama Educação, Dados e Plataformas, vocês podem acessar no aberta.org.br, e vale muito a pena, que tem várias dessas questões que a gente está discutindo aqui. Eu queria chamar todo mundo agora para ligar a câmera, que temos umas perguntas, antes de acabar o tempo do nosso painel, porque faltou a Flávia, infelizmente ela mandou mensagem que ela não vai conseguir, ela está presa numa outra sessão de julgamento, mas é muito assunto, muito tema, e é um tema muito novo, né? A gente vai ter muito tempo ainda para falar. Eu acho que outros debates vão rolar sobre isso. Eu vou colocar aqui as duas perguntas, porque senão eu também já começo a falar, e aí acaba o tempo. A Lucimara Santos, quem quiser responder a Lucimara, ela diz o seguinte: a educação remota experimentada pelas escolas públicas e particulares, universidades, nesse momento é uma realidade e que parece que fará parte da educação pós-pandemia. A minha pergunta: tendo em vista as gigantes que estão por aí, as gigantes de tecnologia, e eu mesma trabalho com as duas, qual seria a solução? Qual seria a solução mais adequada no ambiente educacional? Quem quer responder? Léo, o microfone, acho que não está ligado. Vocês estão ouvindo o Léo? Não. Opa. Enquanto o Léo está conectando, posso falar só para a gente não... Léo, pode ir. Uma coisa que eu acho importante, a gente não tem uma solução clara no momento, essa acho que é a primeira coisa. A gente não tem um caminho, e acho que isso não é por acaso, né? A razão que a dominação foi tão simples é porque a gente não se preparou ao longo de muitas décadas para ter autonomia e controle das nossas estruturas tecnológicas. Então, achar que a gente vai ter uma solução imediata agora, não dá. E isso é uma frustração muito grande, acho que para quem trabalha nessa área, que a gente não tem coisas para oferecer imediatamente. A gente tem peças desse cenário para oferecer, a gente tem software muito bom, a gente tem pessoas muito competentes, mas a gente não tem isso montado como uma estrutura para oferecer. É possível achar fornecedores, é possível achar pessoas para fazer isso, mas acho que a mensagem mais importante que a gente tem passado nessas discussões é que a gente tem que sair do pensamento de que pessoas e indivíduos sozinhos podem resolver esse problema. Elas são questões institucionais, são questões de governo, são questões de universidades, que aí sim o problema fica muito menor quando a gente pensa de forma coletiva para a implementação disso. Seja porque a gente vai adotar uma política interna de adoção de software livre, de plataformas que a gente vai controlar, seja porque a gente vai contratar efetivamente, pagar por um serviço, seja ele livre ou seja ele fechado, mas a gente tem termos muito claros de uso e contratos e privacidade garantida e tudo mais, para fugir desse modelo que é o modelo do grátis, como se nada fosse dado em troca. Quer tentar, Léo? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Tive que reiniciar aqui. Eu concordo com o Theo, eu acho que a gente é muito angustiante a gente pensar nessa possibilidade como soluções individuais, sobre o que eu posso fazer, que ferramenta eu posso usar, porque como essas empresas elas são colocadas a nível estrutural, né, e colocadas de forma que a gente não tem, não é ouvido, né, não tem possibilidade de disputar isso, a gente tem que começar a pensar nisso coletivamente. Uma das coisas, né, que a gente faz é justamente isso que a gente está fazendo aqui. Discutir esse problema, discutir politicamente esse problema, apresentar como esse problema está, como ele está apresentado para a gente, né, qual a dimensão dele, e buscar por lutas coletivas. Isso tem a ver com a possibilidade de uma rede pública, de uma estrutura pública
pelo menos para a produção científica, a possibilidade de buscar regulações que sejam eficientes em relação aos dados, principalmente de crianças e adolescentes, porque essa disputa em relação às decisões individuais ela é muito difícil. Eu acho que barra em questões estruturais e não só politicamente estruturalizadas, mas questões técnicas estruturais, né, como servidores, dinheiro para bancar servidores, etc. Mas eu acho que nessa pergunta tem um problema, assim, uma coisa que eu vejo como problema, principalmente agora, é a gente pensar que esse avanço tecnológico ele é absolutamente inerente, porque isso a gente acaba deixando de lado espaços que a gente podia disputar e que podem ser resgatados enquanto espaços educativos, como a escola, né? A gente tem que, quando a gente acha ou começa a pensar que essa questão de que o avanço tecnológico sobre a educação, principalmente pós-pandemia, né, pós todo esse aumento de demanda por ensino remoto, é o que vai ficar, a gente coloca isso como uma naturalização, a gente acaba perdendo a possibilidade de enxergar o que a gente vai perder, né? E principalmente espaços educativos que são, né? Porque educação não é só sala de aula, educação é cantina, é corredor, educação é sala de professores, e do espaço mesmo de sociabilidade, é isso, né? Que na Universidade Federal do Pará isso é visível, né? Porque a universidade pública ela é muito diversificada, isso faz parte da formação dos alunos. Então, a gente tem que começar a pensar o que a gente tem que disputar, na verdade, dentro disso, e não no que a gente vai perder pela inexorável progresso tecnológico, né? Eu acho que o Cris quer fazer um comentário dessa pergunta, Cris. Bem rapidinho. Para você, para depois a gente passar umas considerações finais de todos. Tá bom, bem rapidinho. Não posso deixar de falar que, assim, pensando no gestor público médio, diretor de escola, sei lá, um gestor da área de educação, qualquer que seja, eu não conheço muito a área de educação, mas pensando no gestor público de forma geral, no que é honesto, tá? No gestor público que é honesto, que a grande maioria, eu acredito nisso, ele fica muito inseguro de contratar uma ferramenta nova, de uma empresa nova, de open source, ou mesmo de desenvolver ou entrar no processo de desenvolvimento colaborativo, porque ele não entende disso, ele, na dúvida, ele vai, poxa, vamos aqui, vamos por essa empresa, vamos por aqui, né, porque ele tem um sistema de controle em cima dele, ele não quer, ele é ordenador de despesa muitas vezes, ele vai passar por um processo licitatório, ele tem muito medo, né, entendendo isso, né, nós temos que entender a psique dos gestores. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar muito, sabe, Priscila e colegas, assim, em blogar diversas opções, fazer vídeos, fazer lives, falar assim, ó, existe essa tecnologia, isso gera tal assunto, existe esse outro formato, ó, aqui está um projeto, uma ideia de governança aberta para tal caso, para que as pessoas conheçam mais, os gestores conheçam mais, vão entendendo melhor as opções para eles se sentirem seguros, né? Hoje nós temos já caminhos jurídicos, inclusive, né? Tem a chamada encomenda tecnológica, o gestor público ele pode contratar uma inovação, né? Então, hoje tem já instrumentos para isso, para viabilizar de maneira até mais simples essas contratações. Agora, ele precisa se sentir seguro para não ir para o caminho comum, que é ir para os grandes das Big Techs, né? Muito bom. Vou passar agora para as considerações finais, que infelizmente estamos com o tempo, o Rodrigo já está me avisando aqui. Tem mais perguntas, mas não teremos tempo, né, pessoal? Ou podemos fazer mais perguntas? Acho que não. Vou começar pela Márcia, que foi a última a falar, aliás, foi a Stephanie, mas fez a relatoria para a Márcia, e depois eu vou voltando para a gente fazer essas considerações finais. Legal. Eu acho que apesar da gente falar muito do aspecto negativo, né, de toda essa parte de digitalização, a gente não pode esquecer o quanto a digitalização permitiu que, mesmo numa pandemia,
o acesso, né, à educação fosse possível, né, e de forma tão rápida, ninguém imaginava, né, que isso pudesse sequer acontecer. Já vi professores se desdobrando para aprender a tecnologia e como fazer, né, se doar, né, dando aula de um formato que jamais, né, tinham experimentado. Então, eu acho fantástico isso. Óbvio, para qualquer coisa que é nova, preparo para proteger dados, controles, não foi possível, né? Teve que se pensar, eu paro de dar aulas, né? Eu continuo a fornecer educação para as crianças, os adolescentes, ou qualquer que seja a forma de educação, ou a gente corrige isso e depois atua, né, e fornece. Acho que a primeira opção foi a mais evidente, e hoje a gente tem cenário, né, de que tem várias coisas que a gente precisa ser corrigidas. Mas vale destacar que, ao corrigir todos esses problemas, a tecnologia tem muito a agregar. Desde recomendação de conteúdo, sabendo quais são os meus gaps, qual que é a minha deficiência, tentar usar uma linguagem mais adequada para aquilo que eu compreendo, um efeito visual, um tipo, né, de aprendizado que é mais adaptativo para o meu lado, inclusive, por que não, segurança. Se eu garantir que uma tecnologia monitore segurança, eu posso também monitorar para que haja até mais segurança no ambiente educacional, monitorando o que acontece em todo esse mecanismo digital. Eu sou sempre bastante positiva, então eu considero que sim, é relevante essa discussão, mas a gente tem que olhar também os pontos positivos da tecnologia. Obrigada, Márcia. Agora vamos para a Jamila. Opa. Acho que, então, para concluir, tentando reforçar algumas coisas que a gente comentou, me parece bem importante entender que esse é um processo que faz parte de um contexto mais amplo de precarização e de privatização da educação e do sistema público de educação, precisamente, inclusive particularmente no sistema básico. Me parece fundamental que a gente dê a devida importância para esse processo, que nesse momento aparece de uma forma que como se fosse algo pontual durante um contexto de pandemia, mas que ele tende a continuar pressionando para se tornar um grande modelo, e a gente precisa, acho que como o Léo mencionou antes, trabalhar para desnaturalizar esse entendimento de que essa é a forma mais eficiente de desenvolver educação remota ou de se introduzir tecnologias na educação. O Brasil tem um longo histórico de discussão sobre o uso de tecnologias na educação que precisa ser recuperado, porque ele está sendo atropelado por uma lógica mercantil de apropriação de riqueza e de conhecimento, inclusive por parte desse projeto, né? Então, me parece que a gente precisa entender isso a partir dessa dimensão mais ampla e, além da preocupação com privacidade, como a Stephanie reforçou na fala dela, é muito mais do que um problema de tecnologias, é muito mais do que um problema de educação, né? Se a gente for pensar, a gente está falando de um modelo de sociedade, que é baseado em discriminação e desigualdades ainda mais acirradas, e por conta disso é fundamental também que no âmbito das instituições que estão sendo assediadas e da própria comunidade escolar, da comunidade educativa que está sendo assediada por aderir a esse projeto, também se assuma a responsabilidade por convocar esse tipo de discussão, por pensar alternativas, por tentar construir opções, e eu tenho certeza que já existem coisas muito interessantes acontecendo, às vezes no âmbito mais local do que nessa ânsia por dar conta de uma solução massiva que vai se aplicar em todas as situações. Muitas vezes as soluções, elas vão passar, inclusive, por soluções que vão ser analógicas, que vão ser híbridas, que vão ser combinadas. Então, me parece que é fundamental recuperar isso, e acho que essa é minha mensagem final. Fico sempre à disposição para continuar conversando sobre isso e pensando sobre como a gente avança em colocar esse debate também no centro da discussão pública e da discussão nas comunidades educativas. Obrigada, Jamila. E sabe que o seu ponto combina com uma mensagem que o professor Nelson Preto, da UFBA, deixou lá no chat, dizendo, mais uma vez, como eu abri falando, elogiando aqui a equipe do CGI, que a organização do FIB10, que está usando a MConf da RNP, por que não se faz um investimento como esse nas 69 IFES, as 40 IFEDs,
que passassem a usar também isso como a solução tecnológica nesse momento remoto. Então, está aqui a mensagem do Nelson Preto. Quem é o próximo? O Theo, depois o Cris e o Léo. Eu não vou me estender, eu acho que o importante é a gente continuar fazendo esse tipo de coisa, apesar da gente falar disso regularmente, acho que sempre tem pessoas novas que estão entrando na discussão. A gente vê pelo grupo do Educação Vigiada que a gente tem para discutir esse tema, ele se expande exponencialmente, então tem educadores, tem ativistas, tem pesquisadores, tem gente de empresas que estão envolvidas nessa discussão, e quanto mais pessoas puderem participar, a gente vai acabar encontrando caminhos para achar uma outra maneira de fazer e de tratar com a nossa tecnologia institucional. Obrigada, Theo. Cris, quer fazer suas considerações finais? Só agradecer, foi um prazer participar aqui dessa sessão, gostei demais, e dizer que eu sempre defendo que a gente tem que trabalhar a ideia de experimentação, né? Valorizar um período mais longo de experimentação, mesmo pós-pandemia, para experimentar modelos híbridos e etc. Então, defender essa ideia para que as escolas, né, fiquem menos pressionadas, já tenham o modelo pronto e etc., porque a gente sente essa pressão, né, muito grande, e a gente como pai faz também, mas que a gente possa, todo mundo possa entender que temos que experimentar juntos, né, e descobrir o que eu acho que vai ser o caminho natural da diversidade. Legal. Steph, quer fazer uma fala final? Queria agradecer e dizer que esse assunto que a gente está conversando, ele já foi assunto de, inclusive, reuniões de relatoria da Unesco em 2016 sobre como efetivar o direito à educação com o uso de tecnologias, e é justamente isso que ele propôs no documento, né, que a educação, ela tem que ter a finalidade pública, preservada, que a tecnologia adotada tem que preservar a inclusão digital, a não discriminação, tem que ser adotado preferencialmente recursos educacionais abertos. Então, tudo isso não é só uma questão atual da pandemia, que depois tudo vai voltar ao seu normal, não. É algo que já vinha sendo construído e que a gente tem que construir junto para pensar como é que a gente pode efetivar a tecnologia na educação para melhorá-la e não para miná-la. Obrigada. Obrigada, Steph. Olha, tem o PJ aqui do chat, está falando que não deu tempo para a pergunta dele. Ele fez uma pergunta relacionada à vigilância, se existe, já foi aferida alguma possibilidade de usar os dados como forma de verificar alinhamento político de professores. Léo, como você vai ser o último e você é da pesquisa, você pode responder para ele também, fazer as suas considerações finais? Porque a gente falou até agora dessa vigilância das empresas, mas também tem a vigilância governamental, que não deu tempo da gente falar hoje, né? Até agora, eu não sei se alguém já conhece algum exemplo, eu não sei nem de nenhum exemplo ainda de vigilância política em relação ao conteúdo, mas o que acontece muito é da vigilância do trabalho, né? As ferramentas, a Google, por exemplo, o Google Classroom, ela serve como ponto eletrônico para professores na pandemia, no ensino remoto da rede municipal, por exemplo, de São Paulo, né? Os professores são obrigados a entrar, mesmo se usar outra plataforma, são obrigados a entrar, a logar na Google para o gestor saber que eles estão trabalhando no horário determinado e tal, né? E isso é uma grande, como diz a Shoshana Zuboff, né, essa digitalização do trabalho, ela tem uma fonte muito grande no controle do trabalho, né, do trabalhador mesmo. Então, isso é uma possibilidade, né? Agora, o que a gente tem medo também, assim, principalmente eu sou professor de sociologia numa universidade pública, e da gravação das lives, entendeu? Porque a gente trabalha com temas muito sensíveis, né? Em sala de aula, como ementa, na ementa e tudo, mas a gente está com muito receio das aulas serem gravadas e editadas e usadas politicamente. Gostaria de encerrar agradecendo muito. Eu acho que
Cada vez que a gente consegue conversar um pouco sobre isso, a discussão evolui e é a oportunidade para a gente falar cada vez, né, com mais gente e tal. Gostaria de reforçar um pouco o que a Jamila disse em relação a que isso, né, tudo isso que a gente está pesquisando agora não é resultado da pandemia, mas é resultado de um processo de desinvestimento público no ensino, de diversas políticas de cortes, contingenciamentos e fortalecimento de relações público-privadas que o governo brasileiro tenha implementado aí, desde teto de gastos e corte de orçamento da universidade pública. Isso é o resultado, né? Esse mapeamento é o resultado, o estado da coisa hoje é resultado disso, né? A gente conseguiu ver isso com entrevistas com gestores de que a universidade não tem dinheiro para a manutenção do parque tecnológico, e os cortes que a universidade tem devido ao engessamento orçamentário basicamente vão para o setor de tecnologias de informação. Teve casos aqui que começou o ano aqui na UFPA com o setor de tecnologias de informação sem orçamento nenhum. E aí, visão, né? Falta essa visão, né, do que é a tecnologia, a importância desse campo para a educação. Sim, falta. Mas é que aí existe essa questão de um oferecimento privado gratuito, né? E isso é colocado no plano. O entendimento desse gratuito que não é gratuito. Então, acho que a gente tem que continuar falando desse tema. Desculpa cortar você, porque a gente já tá no final mesmo. Eu agradeço a todos vocês pela participação, acho que foi um painel muito bom. Obrigada a quem participou aí no chat, obrigada à equipe aqui do Backstage, a Irene Barbosa, nossa tradutora de Libras, que deve estar mais cansada de todos nós aqui. Rodrigo, Juliana, Everton, que estão aqui no Backstage, nos ajudando a fazer esse painel. E que a gente... uma coisa, não posso esquecer, gente, está tendo uma conversa pós-painel. Então, quem puder, lá no site do Fórum, FIB10, chama Espaço de Interação. É uma conversa que está rolando lá após o painel. Então, quem puder, a gente pode até continuar conversando um pouco mais por lá. Alguém vai colocar no chat esse link aí. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada e que a gente possa fazer outros debates, que esse tema vai render bastante ainda. Márcia, muito obrigada por entrar nesse meio dos ativistas aqui. Contamos com você, com a sua visão, para a gente poder somar e dialogar e ver quais são outras possibilidades para a gente tornar a nossa educação Brasil melhor e os nossos gestores mais seguros do que eles podem fazer. Obrigada, gente. Obrigada.